Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália e na aula de hoje nós iremos resolver exercícios da unidade 4 do livro 4, nossa última unidade, nossa última matéria. Esses exercícios são da seção para casa e se iniciam na página 426. Então vamos começar. Número 1. Uma mistura de carbonato de cálcio e carbonato de amônio foi aquecida até completa decomposição, produzindo 0,4 mols de dióxido de carbono e 0,1 mol de óxido de cálcio. A quantidade de mols de carbonato de cálcio e carbonato de amônio nessa mistura é de, respectivamente, o que nós temos então? Nós vamos escrever aqui as nossas fórmulas, né? Nós temos uma mistura de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, e uma mistura de carbonato de amônio, que é o NH4, 2CO3, ok? O carbonato de cálcio, quando ele é aquecido, ele vai liberar o óxido de cálcio e o gás carbônico, certo? O que nós vamos ver agora? Nós vamos verificar se essa equação está balanceada. Começamos conferindo o cálcio. Eu tenho um cálcio aqui antes da reação, né? Antes da seta, e um depois. Um carbono antes, um carbono depois, 3 oxigênios, 1 mais 2, 3 oxigênios. Então, essa reação está balanceada. Isso quer dizer que a decomposição de 1 mol de carbonato de cálcio vai gerar 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de CO2, certo? A reação, então, é 1 para 1. A proporção vai ser de 1 para 1 para 1. Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 mols de carbonato de cálcio, eu geraria 2 mols de óxido de cálcio e 2 mols de dióxido de carbono, certo? Aqui, ele está dizendo que foi produzido 0,1 mol de óxido de cálcio. E o óxido de cálcio, ele só pode vir dessa reação, porque a gente não tem cálcio aqui nessa substância de baixo, certo? Então, se foi produzido 0,1 aqui do óxido de cálcio, quer dizer que eu tinha 0,1 do carbonato, certo? E se eu tinha 0,1 do carbonato, eu também produzi 0,1 do CO2 a partir aqui do carbonato de cálcio, ok? Só que no total, ele diz que tinha 0,4 mols de dióxido de carbono. Então, esse restante do dióxido de carbono, do CO2, tem que vir aqui do carbonato de amônio. A gente vai escrever agora qual é a reação de decomposição aqui do carbonato de amônio. Vou escrever aqui embaixo que tem mais espaço. O carbonato de amônio, ele se decompõe em amônia, gás carbônico, né, que é o CO2, mais água, ok? Então, vamos balancear essa reação? Nós não temos aqui nenhum metal, certo? Então, nós vamos começar pelo nitrogênio. Esse 2 aqui, ele indica, multiplica tudo que tem dentro do parêntese. Então, quer dizer que eu tenho 2 nitrogênios. Aqui eu só tenho 1, então eu vou colocar um 2 aqui na frente, certo? Aí eu vou agora conferir o carbono. Eu tenho um carbono aqui e também tenho um carbono aqui, certo? Próximo, nós vamos conferir o hidrogênio. Aqui nós temos 4 vezes 2, né? Nós temos 8 hidrogênios. Aqui nós temos 2 vezes 3, temos 6, mais esses 2 aqui, 8. E oxigênio, nós temos 3 aqui e 2 mais 1, 3. Então, essa reação está balanceada, certo? E o que a gente pode ver? Que para cada 1 mol do carbonato de amônio, também é produzido 1 mol de CO2, certo? Então, aqui, se forem produzidos 5, se forem precisar de 5 do carbonato de amônio, eu vou produzir 5 de CO2. Reação vai ser sempre 1 para 1, ok? A proporção é 1 para 1. Então, nós sabemos que aqui da reação do carbonato de cálcio, a gente tinha 0,1 mol de CO2, certo? Do dióxido de carbono. Se no total foram produzidos 0,4, né?
e 0,1 veio do carbonato de cálcio, quer dizer que dessa reação aqui vieram 0,3 mols de CO2. Então, como a reação é 1 para 1, eu também tinha 0,3 mols do carbonato de amônio, certo? Então, eu tinha 0,3 mols do carbonato de amônio e 0,1 mol do carbonato de cálcio, que é o que ele quer saber, né? Primeiro na ordem, primeiro o carbonato de cálcio, depois o carbonato de amônio, 0,1 e 0,3. Então, nossa resposta é a letra C, ok? Questão número 2. O palito de fósforo é um dos artigos mais úteis do nosso cotidiano. Na sua composição, possui fósforo vermelho, enxofre e clorato de potássio. A cabeça de um palito de fósforo pesa aproximadamente 0,05 gramas. A reação que ocorre na queima da cabeça de fósforo está representada a seguir. O cheiro característico de fósforo queimado se deve ao dióxido de enxofre formado. Dados: no palito de fósforo, os componentes estão em quantidades estequiométricas. Ele está dando a massa aqui, né, de cada um dos elementos. A massa em gramas de dióxido de enxofre produzido ao queimar uma cabeça de fósforo é aproximadamente... Primeiramente, nós vamos achar qual seria a massa total, né, para esses reagentes aqui, certo? Na verdade, para o O2 não, né, porque o O2 não faz parte do fósforo, né? Então, seriam só esses 3 reagentes aqui, ok? Primeiro, P4. P4, né? Nós temos que a massa do fósforo é 31. Como nós temos 4 fósforos, para achar a massa do P4, nós vamos fazer 4 vezes 31, que dá 124, ok? Agora, o enxofre, nós já sabemos que a massa é 32. E para o clorato de potássio, nós temos a massa do potássio, que é 39, mais a massa do cloro, que é 35,5, mais 3 oxigênios vezes a massa 16. Vou pegar aqui a minha calculadora e vou resolver essa continha aqui. Mais 39, mais 35,5, dá 122,5. Então, a gente tem a massa de cada elemento químico, né? De cada substância aqui, na verdade. Então, vamos lá. Nós temos 3P4. Então, essa massa aqui, 124, a gente ainda tem que multiplicar por 3, certo? Então, vou fazer aqui na minha calculadora. 124 vezes 3, que dá 372. Essa é a quantidade que a gente tem de fósforo, certo? Mais o enxofre nós temos 32 mesmo. E pro clorato de potássio nós temos 10 mols. Então, nós temos que multiplicar isso aqui por 10, porque essa aqui é a massa de 1 mol, certo? Então, será 122,5 vezes 10, né, dá 1.225. Vou somar tudo isso agora, tá? 372 mais 32 mais 1.225. O total dá 1.629. O total dessas massas aí, certo? Então, isso aí é o meu 100%, ok? Minha massa total. Agora, quanto que eu tenho de enxofre? A gente viu que a massa do enxofre é igual a 32. Então, quantos por cento eu vou ter de enxofre? Então, vou fazer aqui a nossa continha, tá? Multiplicar em cruz, né? Regra de 3. Então, 32 vezes 100 dividido por 1.629. A gente tem aqui que x é igual a 1,96%. Essa é a minha porcentagem de enxofre no meu fósforo total. Agora, nós sabemos que temos uma cabeça de fósforo com 0,5 gramas, né?
E nós sabemos que o enxofre, ele é 1,96% dessa quantidade, de 0,5, né? Então, a gente vai resolver essa continha. Quanto que é 1,96% de 0,5? Então, eu vou fazer aqui a continha. E vai dar 0,009, certo? Que é, se eu andar aqui com a minha casa decimal para passar para notação científica, é a mesma coisa que 9 vezes 10 a menos 3, ok? Então, nossa resposta aqui é a letra B, certo? A gente viu quanto que é 1,96% de 0,5 gramas e achamos 9 vezes 10 a menos 3 gramas. Vamos para a próxima questão. O GNV, gás natural veicular, é composto principalmente de metano. A reação de combustão do metano pode ser descrita como, temos a reação aí já balanceada. Na combustão de 160 gramas de metano, a gente vai ter que analisar cada uma das alternativas, certo? Então, primeiro, são consumidos 640 litros de oxigênio na CNTP, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, ó, para ver a afirmativa A. Vamos fazer aqui a afirmativa A, certo? O que nós temos? Primeiro, a gente sempre vai ver o que a gente está relacionando. A gente está relacionando a combustão de metano com volume de oxigênio. Então, vou botar aqui, né? Massa de metano com volume em litros de oxigênio. Pela nossa reação, né? O que a gente tem? 1 mol de metano. E qual que é a massa de 1 mol de metano? A gente tem que olhar lá na tabela periódica, a gente vai ver que a massa do carbono é igual a 12, que a massa do hidrogênio é igual a 1, mas como eu tenho 4 hidrogênios, a massa deles juntos é 4, né? Então, somando tudo, nós temos que 1 mol de metano tem 16 gramas, certo? Qual é o volume de O2? Agora, 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, nas CNTP, sempre ocupa 22,4 litros. Como eu tenho aqui 2 mols, então vou multiplicar aqui por 2, certo? Aí ele quer saber, 160 gramas de metano vai produzir quantos litros de oxigênio? Então, vamos resolver aqui essa continha na regrinha de 3, tá? Vocês vão resolver e vão achar que x é igual a 448, ok? Litros. Então, essa aqui está errada. Vamos ver, então, a letra B. São formados 36 gramas de água. Então, agora eu estou relacionando a massa de metano com a massa de água. A gente já viu que a massa de metano é 16, certo? Agora, qual é a massa de água? O oxigênio tem massa 16, como eu tenho 2 hidrogênios, os dois juntos têm massa 2, somando massa 18, certo? Então, 18 é a massa de 1 mol. Porém, aqui eu tenho 2 mols, então eu preciso multiplicar aqui por 2, ok? Agora, 160 gramas de metano, que é o que ele está dando aqui, vai produzir quanto? Vamos aqui multiplicar em cruz, certo? E vamos achar que x é igual a 360 gramas e não 36, ok? Vamos resolver a C. Ele está dizendo que forma 440 gramas de CO2. Então, agora estamos relacionando a massa do metano, que foi queimado, com a massa de CO2, certo? Massa de metano sabemos que é 16. Massa do CO2. Do carbono é 12. Do oxigênio é 16, como eu tenho 2 oxigênios, 32. Somando 44, ok? E ele quer saber, na queima de 160 gramas, quanto que vai ser aqui o meu x. Vou resolver multiplicando em cruz e vou achar que x é igual a 440 gramas. Então, a letra C é a nossa resposta. H2SO4
a massa também em gramas. Então, a gente vai ver lá na tabela periódica, né, qual é a massa, né, a reação já está balanceada. Então, vamos ver aqui, ó, a massa do zinco, ele tá dizendo que é 65,4, mais a massa do oxigênio, que é 16. Então, vamos fazer essa continha aí. 65,4 mais 16, 81,4, certo? A massa do ácido sulfúrico, 2 dos hidrogênios mais 32 do enxofre. Oxigênio é 16, mas eu tenho 4, então 4 vezes 16. Somando isso tudo, vai dar 98, ok? Aí, o que a gente faz agora? A gente tem duas informações. A gente tem informação aqui para o óxido de zinco sulfúrico. Qual que eu vou utilizar? Tanto faz, tá? Qualquer uma das... Você pode escolher qualquer uma das duas, porque a gente só precisa descobrir quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso, tá? Então, eu vou escolher aqui 100 gramas. 100 gramas... 100 quilogramas, né? Então, para passar para gramas, a gente ainda tem que multiplicar por 1000, por 10 elevado a 3, ok? Então, o que a gente vai fazer? Qual deveria ser a massa de ácido sulfúrico para reagir com esses 100 kg de óxido de zinco? Então, vamos resolver essa continha aqui. Vai ficar 81,4x é igual a 98, vou botar aqui, ó, vezes 10 elevado a 5, ok? Aí, eu vou passar agora 81 para lá dividindo. 98 dividido por 81,4 dá 1,20. Então, x é igual a 1,20 vezes 10 elevado a 5, certo? Se eu passar isso aqui está em gramas, se eu passar de novo para quilos, nós vamos ter que x é igual a 120 quilos, ok? Ou seja, quando eu utilizo 100 quilos do óxido de zinco, eu preciso de 120 quilos do ácido sulfúrico. Só que eu não usei 120 quilos, eu usei muito menos. Então, o ácido sulfúrico ele está como meu reagente limitante, certo? Então, ele que eu vou usar para fazer os cálculos que a gente quer. O que ele quer descobrir? A massa de sulfato de zinco. Agora que a gente descobriu que o ácido sulfúrico é o reagente limitante, a gente pode usar a partir dele. Então, vamos relacionar a massa do ácido sulfúrico com a massa do nosso produto, que é o sulfato de zinco, ok? Massa do ácido sulfúrico nós já sabemos que é 98. Vamos ver agora a massa do sulfato de zinco. Zinco 65,4 mais 32 do enxofre mais 64 dos 4 oxigênios juntos. Então, vamos fazer essa continha aqui. 65,4 mais 32 mais 64 dá 161,4, certo? Então, pela nossa reação, 98 gramas de ácido sulfúrico produzem 161 gramas de sulfato de zinco. Ele está dizendo que usou 50 quilogramas, 50 vezes 10 a 20, desculpa, 50 vezes 10 a 3, que é para passar para grama, né? Então, quanto que vai ser aqui o meu valor de x? Vou multiplicar em cruz, tenho aqui 98x é igual, vou fazer 161 vezes 50, que vai dar 8.070, vou repetir, o vezes 10 elevado a 3, ok? Passando o 98 para lá, dividindo, nós vamos achar 82,3 vezes 10 elevado a 3 gramas. Como ele quer a resposta em quilos, eu vou dividir por 10 elevado a 3 de novo e vou achar que é igual a 82,3 quilos. Então, nossa resposta é a letra B, certo? Vamos resolver a nossa última questão, então. Sabe-se
que um processo químico é exaustivamente testado em laboratório antes de ser implantado na indústria, envolvendo cálculos em que são aplicadas as leis ponderais e volumétricas, dentre as quais cita-se a lei das proporções constantes, lei de Proust. Havendo excesso de reagente numa reação, deve-se retirá-lo para poder trabalhar com a proporção exata. Considerando um mol de benzeno reage com um mol de bromo, formando dois produtos, um haleto orgânico e um ácido. Para a reação entre 50 gramas de benzeno e 100 gramas de bromo, haverá obediência à lei de Proust? Justifique sua resposta por meio de cálculos. Então, primeiro, essa questão para o primeiro ano do ensino médio era um pouquinho maldosa, porque vocês ainda não sabem quem é o benzeno, certo? Vocês ainda não sabem o que é um haleto orgânico. Então, vou botar aqui, ó, a fórmula do benzeno é C6H6, tá? Ele vai reagir com o bromo, que é o Br2, e vai formar o haleto orgânico, que é o C6H5Br mais HBr, tá? Essa é a formulazinha, a nossa equação da reação, mas vocês não precisam saber ainda ela no primeiro ano, ok? Então, já tô dando ela aqui para vocês. Então, ele tá falando que vai reagir 50 gramas de benzeno com 100 gramas de bromo. E vamos ver se vai obedecer as proporções, tá? Então, primeiro, vamos relacionar massa de benzeno, C6H6, com a massa do Br2, que é o bromo, ok? Então, vamos primeiro ver qual é a massa total do benzeno de acordo com o que ele está dando aqui, certo? São 6 carbonos, cada um com massa 12. 12 vezes 6 dá 72. Mais os 6 hidrogênios, cada um com massa 1, então mais 6. Então, a massa do benzeno é 78. Essa reação já está balanceada, tá? Massa do bromo é 80. Como eu tenho 2 bromos aqui, então a massa aqui vai ser 160. Ok? Então, se eu reagir 50 gramas do benzeno, vamos ver quanto que a gente precisaria de bromo para essa reação estar nas proporções, tá? Então, a gente vai multiplicar aqui em cruz para resolver a nossa regrinha de 3. E vamos ter que 78x é igual a 160 vezes 50, que dá 8.000. Passando o 78 para lá, dividindo, nós temos que x é igual a 102,5 gramas de bromo, né? Então, essa é a quantidade de bromo que a gente precisava. E a gente viu que ele só usou 100 gramas, então não está com uma proporção exata, ok? E vamos resolver a letra B. Calcule a massa do haleto orgânico obtida em conformidade à lei de Proust, assim, conforme a lei de Proust, né? Então, a gente tem que escolher aqui o nosso reagente limitante. A gente viu que precisava de 102 gramas de bromo. Se ele colocou menos bromo do que precisava, realmente o bromo é o reagente limitante, tá? Então, agora a gente vai utilizar a massa do bromo para ver quanto que foi produzido do haleto orgânico, que é esse aqui, ok? Então, estamos relacionando massa de bromo com a massa do haleto, ok? A gente já sabe que a massa do bromo é 160. Vamos calcular agora a massa do haleto, que são os 6 carbonos mais 5 hidrogênios, né? Mais a massa do bromo, que dá 157 gramas. Se a gente utilizou 100 gramas de bromo, qual deveria ser a massa do haleto formado? Então, vamos ter aqui que 160x é igual a 157 vezes 100, né?
que dá 15.700. E a gente vai passar agora para lá o 760 dividindo. E vamos achar que x é igual a 98,12 gramas do haleto, certo? Então, por hoje é só e vejo vocês na semana que vem.